presença, Senhor, no nome de Jesus. Por mais um culto, Deus, te agradecemos, Pai. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou, Senhor. Te damos graças, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante amor. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença e nós iniciamos, Senhor, este culto para Ti, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, ministra o nosso coração com a sua palavra. Vem, Senhor, mais uma vez, falar do seu amor, falar da sua vontade e nos ensinar, Senhor. Nós oramos para que o nosso coração seja como uma terra fértil, Pai, para que a sua palavra seja semeada e venha gerar um resultado aonde venha exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, fala com os teus filhos e filhas, ministra os corações, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Quero trazer uma palavra para vocês nesse domingo. Eu sou o pastor Luciano e eu sei que Deus tem muitas coisas para compartilhar conosco nessa manhã, e eu quero convidar você
a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 ao 9, é o que nós vamos ler. Acompanhe comigo no texto. Eu gostaria que você entrasse nessa história. No versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Olha que interessante, a Bíblia nos relata que Maria, em um pleno domingo pela manhã, foi ao sepulcro e não encontrou o corpo de Jesus lá. E ela ficou surpresa com aquele fato, embora sabia da promessa de Jesus ressuscitar. A Bíblia está dizendo que ela correu ao encontro de dois discípulos e disse tudo o que tinha percebido. Ela relatou a eles tudo o que tinha visto e disse a eles: olha, o corpo de Jesus não está mais lá. E no versículo 3 diz: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, correr. A Bíblia está dizendo que Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, todos nós sabemos que esse discípulo é João, conhecido como discípulo do amor. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Versículo 4, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. É aí que está o grande segredo da vida com Cristo. Muitas pessoas, elas correm para a presença de Deus, elas buscam a presença de Deus. Aqui está dizendo que João chegou primeiro ao sepulcro, ele correu para Jesus, ele correu para o sepulcro, mas não entrou. Muitas pessoas acontece isso, elas correm para a presença de Deus, mas não entram na presença de Deus. João não conseguiu ver de início o que Pedro viria, porque não entrou aonde Pedro entraria. Ele não conseguiu colocar a mesma capacidade de correr, na mesma capacidade de entrar. No versículo 5 diz: ele curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linha ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Repare que Pedro já conseguiu ver coisas a mais do que João. Repare que Pedro, ele já conseguiu ver muito mais coisas do que João. Ele viu o lenço, ele viu as faixas de linho, ele viu o lenço separado que estava dobrado à parte das faixas de linho. Por que é que Pedro viu isso e João não viu? É o segredo que eu estou dizendo a você. Se você quer ver mais coisas de Deus, você precisa não somente buscar a sua presença, você não somente precisa correr na presença de Deus, você precisa entrar na presença de Deus. Pedro, quando entrou no sepulcro, viu o lenço que estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E o que significa isso, pastor Luciano? Significa, todos nós sabemos que Jesus e seus discípulos eram judeus. E havia um costume judeu, havia um costume judaico, que quando um senhor, que quando uma pessoa importante, que quando uma pessoa que tinha servos, pessoas que prestavam serviço, quando este senhor estava fazendo refeições, estava à mesa
comendo, participando de alguma refeição. E quando esse senhor deixava sobre a mesa e se levantava, ele deixava sobre a mesa esse lenço dobrado à parte. Isso significava que aquele servo, isto significava que aquela pessoa que prestava serviço para esse senhor, não podia retirar as coisas, os pertences ou desfazer a mesa, porque o lenço dobrado significava um aviso de que o seu senhor iria voltar. Por que é que Jesus deixou esse lenço dobrado à parte? Como que uma pessoa ressuscita e tem a preocupação de deixar um lenço dobrado à parte, separado para que todos aqueles que vissem pudessem reparar naquilo que foi deixado? Jesus quis deixar essa observação aos seus discípulos, que ele estaria voltando. Ambos correram para o mesmo lugar, mas apenas um viu este sinal, que Jesus estava avisando sobre a sua volta, que Jesus estava ali, deixou aquele lenço dobrado dizendo: meus filhos, meus discípulos, meus irmãos, eu vou voltar. E a pergunta que fica é: como que está a sua vida? Se você se deparasse com um sinal desse, onde Jesus fizesse questão que você observasse na volta dele, te alertasse sobre a volta dele, como está a sua vida? Você tem permanecido aguardando a volta dele? O que o Senhor quer que eu e você venhamos entender é que nós temos que ser como esse lenço, separado, dobrado à parte, como alguém que está aguardando a sua volta, como alguém que está esperando ansiosamente, com expectativa, a sua volta. Esse lenço significava a volta de Jesus. E como eu estava explicando sobre costume judaico, quando um senhor estava sobre a mesa e ele não fosse mais voltar para participar ou dar continuidade naquela refeição, isto significava que ele não voltaria mais. Então, quando o lenço não estava dobrado sobre a mesa, isto significava: pode desfazer a mesa, porque eu não vou voltar. O Senhor está dizendo a você: fique atento, porque eu vou voltar e eu quero ter um encontro com você. Eu quero estar na sua vida, eu quero que você esteja me esperando, me aguardando. A Bíblia diz no Evangelho: feliz é o servo, na qual o seu Senhor o encontrar fazendo assim. Fazendo assim o que, pastor? Aguardando a sua vinda. Se mantendo como um lenço dobrado à parte, consagrado, esperando ansiosamente a volta do seu Senhor. Por isso eu pergunto a você: como que está a sua vida? A sua vida está como um lenço separado, dobrado à parte? Ou está bagunçada, sem perspectiva, sem expectativa, sem o aguardo da volta de Jesus, sem o aguardo da manifestação do poder de Deus? É isso que o Senhor quer que eu e você venhamos entender. Além do mais, de corrermos com foco, com objetivo, nós precisamos entender que existe um objetivo na nossa corrida. Que nós venhamos ser pessoas que estejam aguardando a volta de Jesus. Porque na corrida da vida, muitas pessoas até buscam o Senhor, procuram o Senhor, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de crise, no momento onde o mundo está vivendo o que está acontecendo. Eu pergunto a você: como está a sua vida? Pelo que você tem corrido? Você está nessa terra, você está nessa vida, e qual o objetivo da sua corrida? Pelo qual eu, pastor Luciano, estou correndo? Por uma casa? Por um carro? Por uma profissão de sucesso? Nada disso é pecado, não há problema nenhum. O problema é quando eu corro mais por essas coisas do que corro em direção a Jesus. Aqui não mostra discípulos correndo de uma crise, aqui não mostra discípulos correndo de um problema, aqui não mostra discípulos correndo de medo de alguma coisa, aqui mostra discípulos com saudade de Jesus. Por isso eles estavam na direção de onde estava o corpo de Jesus. Mas eles tiveram uma boa nova, eles tiveram uma notícia. Maria falou: o corpo dele não está mais lá, vai lá ver vocês. Sabe o que isso significa? Que existem pessoas que vão estimular a sua corrida e vão mostrar a você que Jesus ressuscitou e o nosso Redentor vive. E aqui no texto continua dizendo, no verso 7:
bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro, ou seja, o João, chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Ele só creu porque viu. Pedro não precisou ver para crer. Ele creu, por isso viu. Porque a fé não se resume no que eu vejo. A fé se resume no que eu creio. O Senhor Jesus, Ele não precisa aparecer para mim em figura física. Ele não precisa aparecer para mim com sinais. Eu não preciso senti-lo, eu não preciso vê-lo. Eu preciso crer. E é na corrida da vida que o Senhor vai te ensinar a crer nos seus meios, nos seus sinais e nas suas promessas. E no versículo 9 ainda diz: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por isso eu pergunto a você, na corrida da sua vida, você consegue enxergar a necessidade da crucificação e da ressurreição de Jesus? Nos tempos de dificuldade, para quem você tem corrido? O salmista Davi diz na palavra: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde a sua pergunta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Para quem eu correrei? O salmista Davi diz. Nós temos que correr para a presença, e não somente correr para esta abençoada presença, nós temos que entrar nesta presença, nós temos que desfrutar dessa presença, temos que atrair aquilo que Deus deixou, para que viemos conquistar. Em Filipenses 3,12 o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz: agora não corro mais por outras coisas, agora eu corro para conquistar aquele pelo qual eu fui conquistado. Que essa seja a meta da minha vida, que essa seja a meta da sua vida, que nós venhamos correr para conquistar aquele pelo qual já fomos conquistados. Essa é a corrida da vida, que você venha conquistar o Senhor Jesus na sua caminhada, na sua corrida, no seu estilo de vida, nas suas escolhas, nas suas decisões. Você, a sua família, as pessoas que você ama, precisam correr para conquistar Jesus. Ele já nos conquistou. Agora é a nossa vez de conquistarmos o Senhor. Paulo, ele está falando. Ele mudou totalmente o seu foco, porque ele começou a observar que não havia corrida melhor, se não correr a corrida proposta que Jesus propôs a ele. Tanto que ele diz em Filipenses, capítulo 2, verso 16. Se você quiser abrir aí comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 16 diz: retendo firmemente a palavra da vida. Na medida em que você corre, na medida em que você vive, nós precisamos reter firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está totalmente preocupado de, na corrida da vida, ele não ter corrido e se esforçado inutilmente. Quando que a minha corrida é inútil? Quando eu não corro para Jesus. Quando que a minha corrida gerou um esforço inútil? Quando eu não traço o meu trajeto, quando eu não escolho correr aquilo que o Senhor escolheu para mim. Deus está te convidando a correr as propostas dEle, aquilo que Ele tem preparado para você. Vou ler novamente Filipenses 2,16 para ficar cravado no meio e no seu coração. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, no dia da sua volta, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado em vão. É esse orgulho que o Senhor quer que eu e você venhamos ter. Orgulho de saber que nós não corremos inutilmente. Viemos a esta terra, nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos, tivemos famílias, filhos,
mas no dia da nossa partida, a gente ter a certeza de que não vivemos inutilmente, de que não vivemos à deriva, de que fizemos e estamos aqui nessa terra com um propósito de ser salvo, salvar e servir. Porque essa é a proposta que o Senhor Jesus nos fez, de ser salvo, salvar e servir. E o apóstolo Paulo continua dizendo em Hebreus capítulo 12, versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Para que você possa vencer na corrida da vida, você precisa se livrar daquilo que te atrapalha. Todos nós sabemos que correr com o corpo, correr carregado de coisas sobre nós, torna a corrida muito mais difícil. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: se livra de tudo que te atrapalha, para que você possa correr. E ele diz assim, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu faço esse convite e peço ao Espírito Santo que Ele te encoraje a se livrar daquilo que te atrapalha. O que é que te atrapalha? Os medos, as tristezas, as depressões. O que é que tem me atrapalhado? O que é que tem te atrapalhado em correr uma corrida perfeita? Em correr uma corrida sem tropeços? Em correr uma corrida sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda? Se livra daquilo que te atrapalha. Pense bem, o que tem te atrapalhado na corrida da vida? O que tem te feito tropeçar? O que tem sido utilizado como pedra de tropeço para que você venha cair e não venha correr com perseverança? Não sei se você já observou, naquelas corridas de atletismo, ou naquelas corridas que tem, onde são muitas pessoas correndo em unidade, todo mundo correndo no mesmo som de largada, no mesmo start, todos começam a correr, só que chega a um determinado lugar, numa curva, numa esquina, alguns competidores já começam a ficar para trás. Por que alguns já começam a ficar para trás e outros começam a se distanciar, ficando em primeiros nas posições? Porque aqueles que começaram a corrida não começaram com perseverança. Alguns desses já iniciaram a sua corrida de vida com perseverança. Por isso eles conseguem cruzar a linha de chegada, aonde o Senhor Jesus está como vencedor, nos aguardando para que possamos vencer com Ele. E aqui Paulo continua dizendo: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a corrida da salvação, a corrida de salvar e a corrida de servir, a corrida de saber que eu tenho um Deus que reina, que vive, que Ele ressuscitou em meu favor. Ainda quero ler algo junto com você, que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Aqui está a base de nossa felicidade. Capítulo 1, versículo 12 diz assim: feliz é o homem, atente-se bem para o texto, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando aqui está dizendo, Tiago está falando que aqueles que serão coroados, serão aqueles que correram com perseverança, mesmo em meio às provações. Nós sabemos que um símbolo de um vencedor é uma medalha, é um troféu. Jesus quer simbolizar, quer mostrar a você que se você vencer, Ele vai te dar uma coroa. Tanto que em Apocalipse diz: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E essa coroa está preparada para pessoas que têm perseverança e que têm intuito e intenção de vencer, não somente na vida, como cidadão, como homem, como mulher, mas vencer na vida espiritual, mas vencer numa vida com Jesus, vencer a sua caminhada, abrir mão do sistema, abrir mão do mundo, abrir mão daquilo que atrapalha, para mostrar ao mundo que não é mais uma pessoa derrotada, que vive como alguém com mentalidade de vencedor.
E essa coroa está preparada para pessoas que pensam assim, que são encorajadas pelo Espírito Santo a viver assim. E eu olhando a palavra de Deus, me lembrei, lá em João 11 conta a história de Lázaro, conta a morte de Lázaro. E conta que Maria, ao saber da morte de Lázaro, seu irmão, claro, ficou muito triste. Mas no mesmo instante que ela ficou sabendo da morte de Lázaro, seu irmão, ela ficou sabendo que Jesus havia entrado em seu povoado. E a Bíblia nos relata no capítulo 11, que Maria levantou-se depressa e correu. E a Bíblia diz que todos achavam que ela iria correr para o sepulcro para chorar. Todos estavam enganados. Maria correu em direção a Jesus. Ela não correu para a morte, ela correu para o autor da vida. Eu não sei qual é o momento que você vive, se ele é bom, se ele é ruim, se é no momento onde você ganhou, se é no momento onde você perdeu. Eu não sei qual é o momento que se encontra a sua vida. Corra por aquele que é o autor da vida. Faça como Maria. Todos achavam que ela iria correr para o sepulcro chorar a morte de Lázaro. Embora muito triste, ela correu para Jesus. E foi isso que chamou a atenção de Jesus, para que levasse Jesus a ressuscitar Lázaro. Eu quero dizer a você, corra para Jesus, Ele é poderoso para ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a sua história, ressuscitar a sua família, ressuscitar aquilo que na sua visão se encontra morto. Pois a palavra de Deus diz lá em Romanos, que Ele vivifica aquilo que está morto e traz a existência das coisas que não existem. Este é o plano de Jesus para as nossas vidas. Faça como Maria, corra para Jesus. Existem homens e mulheres que ficaram memorizados, eles se tornaram pessoas como exemplos bíblicos para que possamos correr como eles correram. Paulo continua dizendo lá em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, que coisas, pastores? Que coisa, pastor Luciano? Mas em todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, em todas essas coisas que você tem ouvido falar, que você tem visto acontecer, em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Jesus nos alertou, Ele disse sim, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você quer vencer na corrida da vida, você precisa traçar os mesmos passos que Jesus traçou. Não tem como eu querer viver uma vida de vitória se eu ando com pessoas derrotadas. Não tem como eu viver uma vida de vitória se a minha mente é uma mente de pessoa derrotada. Não tem como eu viver caminhos de vitória se eu não traçar aquilo que Jesus planejou para a minha vida. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja desamparado, corra com perseverança, corra aquilo que Jesus propôs para você. Jesus diz em sua palavra: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Mesmo você cansado, sobrecarregado, Jesus te chama a continuar correndo com perseverança. Que o Espírito Santo de Deus possa te encorajar a correr isso, a viver isso, e não somente correr isso, entrar naquilo que Deus tem para você. Como eu disse no início da pregação, no início do texto, da leitura, diz que 2 dos seus discípulos correram, mas apenas um entrou. Porque o segredo não está somente na corrida, o segredo está em entrar no propósito de Deus, em entrar na presença de Deus. Eu não posso somente me contentar em correr para a presença. Eu tenho que me tornar satisfeito por correr e entrar em sua presença. Essa é a vontade de Jesus. Este é o plano de Deus para as nossas vidas. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está te convidando. Por mais que a sua cruz esteja pesada, Ele te convida e te encoraja. Continue correndo, meu filho. Eu estou com você. Em Lucas 23 conta que Jesus, quando estava caminhando na via dolorosa, já ao ponto de não aguentar mais, quase chegando no Calvário,
A Bíblia diz que surgiu um homem chamado Simão de Cirene. E os guardas e aqueles homens pegaram este tal Simão de Cirene, pegou ele e o obrigou a carregar a cruz de Jesus. Jesus estava ali cansado já da sua trajetória, embora não desistiria, mas eu tenho certeza que Deus enviou para Jesus um escape, assim como está enviando a você um escape. Por mais que na sua corrida as coisas estejam pesadas, o Espírito Santo é o seu Simão de Cirene, e ele vai te ajudar a concretizar a sua vitória. Jesus, depois disso, chegou ao monte do Calvário, fixou a sua cruz, se entregou naquele lugar. A Bíblia diz em Filipenses que ele fez da sua morte um espetáculo em público, triunfando a sua morte sobre eles. Aquilo que parecia a corrida de morte de Jesus se tornou corrida de vida para mim e para você. Por isso o Senhor está falando comigo e com você. Por isso que Ele está nos convidando, que eu e você possamos ser, primeiramente, pessoas que correm com o objetivo, com o intuito, e não somente que corra, mas que entra na sua presença, que saiba desfrutar de sua comunhão, que saiba desfrutar da sua companhia. Eu tenho certeza que o que fez Pedro se destacar nessa corrida foi a comunhão que tinha com Jesus. Eu tenho certeza que no íntimo do seu coração, Pedro se lembrava, existe algum sinal, existe alguma coisa que ele deixou. Será que ele deixou algo escrito? Será que ele deixou uma mensagem? Será que ele deixou algo? Ele deixou um lenço dobrado à parte, para mostrar àqueles que estavam correndo, que Jesus voltaria para eles. Assim como Ele está mostrando para mim e para você, que Ele está correndo em nossa direção, porque Ele está vindo. Que a nossa vida possa ser como esse lenço, dobrado, separado, à parte de tudo aquilo que nos envolve. Corra com perseverança a corrida que o Senhor está propondo a você, e você vai ver que a sua vida, baseada em Jesus Cristo, ela é totalmente diferente do que as nossas próprias escolhas. Que a nossa vida com o Senhor Jesus, não estou dizendo que se tornará mais fácil, eu estou dizendo que o Senhor fará de você uma pessoa vitoriosa, porque esse é o plano de Deus. É que eu e você venhamos de vitória em vitória, de glória em glória, como diz a palavra. Por isso eu gostaria de convidar você, não importa aonde você se encontra, de onde você nos assiste, você que está aqui nos acompanhando neste lugar, você que está aí pela internet nos assistindo, nos ouvindo, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Mas antes de orar, eu gostaria de que você refletisse um pouco na corrida da vida. Como está a sua vida? Pelo que você tem corrido? Será que você tem corrido de maneira útil? Será que eu e você estamos correndo aquilo que o Senhor propôs? Será que nós estamos correndo como alguém que corre sem foco, sem objetivo? Será que nós estamos correndo porque é que ainda estamos vivos? Se existe uma corrida que nos foi proposta, por que é que não estamos correndo? Eu gostaria que você pensasse como se encontra a sua vida, se você se deparasse com esse lenço dobrado, avisando a volta de Jesus. Como está a sua vida? Como você tem corrido? Eu tenho certeza que pelo poder da palavra de Deus, o Senhor me alertou, o Senhor te alertou, o Senhor está te alertando, o Senhor está te ensinando no seu amor e na sua graça. Pai, eu quero orar por aqueles que iniciaram a sua corrida no Evangelho, que eles continuem, Senhor, que eles continuam correndo com perseverança a corrida que lhe foi proposta, que eles possam viver nesta terra, nos seus dias de vida, com o propósito de agradar e alegrar o seu coração com a sua vontade, Pai. Senhor, aqueles que por algum motivo deixou de correr, por ter caído em determinados lugares, determinadas situações, levanta os caídos, que eles retomem, Senhor, a sua caminhada com Jesus e possam vencer como Jesus venceu. Senhor, levanta o caído, alcança aqueles que se encontram cansados de suas corridas, aqueles que se encontram desamparados, depressivos,
tristes, aqueles que se encontram em meio ao caos, não correrão mais do caos, mas correrão em direção a Jesus, porque Ele sim pode nos livrar do caos. Senhor, eu oro por aqueles que o Senhor pode alcançar. Visita, alcança, favorece, Senhor, levanta o caído, fortalece os joelhos vacilantes, e que aqueles que estão perseverantes em suas corridas possam continuar, que famílias sejam avivadas, que casas, adolescentes, que homens e mulheres possam continuar a corrida pelo evangelho da graça do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, e é assim que os teus filhos vão viver, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus para você, para sua casa, para sua família. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E lembre-se, Jesus tem um plano para a sua vida. Nós do Ministério EMPES estamos aqui sempre com os cultos de domingo às 10 da manhã, às 18 da tarde, e os cultos semanais 2 vezes por dia. Inscreva-se em nosso canal, deixa um like, nos acompanhe em tudo, em todas as redes sociais, para que você possa estar conectado com Deus. Que essa mensagem possa entrar no meu e no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. O Ministério EMPES ama cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.